Quando foi chegando aqui na região da Cesareia, a partir do verso 13, Pedro bateu boca com Jesus. Por quê? Porque Jesus começou a cumprir o que ele diria lá na frente no verso 24. Você quer me seguir? Tome sua cruz, me siga. E aí Jesus começou a dizer assim que era necessário que ele passasse por dores. Jesus começou a dizer, olha, por causa da minha mensagem eu vou ser preso, eu vou ser chicoteado, eu vou ser machucado, eu vou ser morto. E vocês, discípulos, estão comigo nessa? E aí Pedro, sabe o que ele fez? Pedro disse, não, Jesus, não vão fazer isso com o Senhor não, jamais isso vai acontecer com o Senhor. Sabe o que Jesus fez? Virou para Pedro e disse, Satanás, para trás de mim, porque você está de olho no que os homens fazem, você está de olho nos homens, você repete os homens, mas eu estou de olho em Deus, aquilo que Deus está fazendo. Isso é muito relevante para Deus. É um amor que nos faz permanecer. Agora, você nunca vai amar alguém que você não admira. É engraçado que a psicologia fala que o sentimento de amor, ele é precedido de uma série de outros sentimentos. O amor, antes que se torne amor, ele se torna admiração, ele se torna respeito e ele se torna autoridade, até que ele se configure como sendo o amor. E por que eu estou falando tantas coisas? Porque eu quero que você compreenda um dos textos mais importantes da Bíblia. Esse texto de Mateus 16 também está em Lucas 9. É um dos textos mais importantes para o discipulado cristão. E nesses dias, nós temos orado, nós temos buscado, eu e minha família, entender os tempos, ler os sinais, até porque esse é um dos ofícios, essa é uma das funções daqueles que carregam um ofício profético, né? Que é um profeta de ofício, não só da revelação, eis que o Senhor te diz, mas o profeta que diz, eis o que o Senhor está fazendo, e abre a Bíblia e ensina como reproduzir isso na sua própria vida. Então, essa palavra geralmente ela não é a mais agradável, não é a mais gostosa, mas ela nos dá um direcionamento, ela nos faz entender por que algumas coisas estão acontecendo. Tem uma palavra atravessada bem aqui na minha garganta. Eu estou indignado com essa geração. Eu estou indignado com o que estão fazendo com o nome de Jesus. Eu estou indignado como que a gente está passando por uma pandemia como essa. E a minha impressão é que aprendemos muito pouco. Sabe, uma coisa importante da provação é que ela vem para aprovar. Então, quando você é reprovado na aprovação, você vai passar de novo até que você aprenda. Isso me preocupa. Isso é urgente. Isso é vermelho piscando. Mateus capítulo 16 nos traz algo muito importante. O nosso foco é o verso 24 que diz, né? Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo, os discípulos de Jesus conseguiram de cara. Escute isso. Negar a si mesmo, os discípulos conseguiram de cara, não foi uma dificuldade. Mas foi objeto de discussão entre Pedro e Jesus a questão do carregar a sua própria cruz. Porque a gente entende que o evangelho, quando eu aceito Jesus, vai dar tudo bom, vai dar tudo certo. A gente inclusive mistura os conceitos de prosperidade. A gente acha que prosperidade é dinheiro, é ter coisas, é ter isso, é ter aquilo, é ter autoridade diante de pessoas, é ter um público que nos assiste, isso é autoridade. Isso é no mundo. No discipulado cristão não tem nada a ver, eu vou te mostrar isso na Bíblia agora. Então, começa lá atrás. Eu não posso chegar aqui para você agora e me dar o luxo de ler para você Mateus 16, 24, que diz isso, né? Jesus dizendo aos seus discípulos, ou seja, Jesus estava fazendo discipulado. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. O que é que vem antes disso? Capítulo 16, verso 1. Olha lá, leia comigo, acompanha comigo, em nome de Jesus. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram Jesus à prova, pedindo-lhe que ele lhes mostrasse um sinal no céu. Ou seja, os fariseus e saduceus queriam ver milagres, queriam ver um sinal de Jesus para ver se Jesus era Jesus. Presta atenção. Jesus respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado.
Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Olha que coisa, viu? Verso 4. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será lhe dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Vou parar aqui, depois a gente lê o resto mais um pouquinho à frente. Os fariseus e saduceus estavam dizendo a Jesus: Jesus, se o Senhor é Jesus, faz um milagre aí para eu ver. Jesus, eu quero milagre, porque milagre beneficia quem recebe o milagre. Então, mais uma vez, o ser humano só quer de Jesus os milagres, os benefícios. Não importa o tipo de vida que você leva, se você entrar na igreja e tiver profeta e tiver um milagre sobre a sua vida, você acredita que é Jesus, você gosta, você fica, você até paga por isso. Você é capaz de pagar por isso. A gente paga. E aí eles disseram: Jesus, faz o sinal aí, me mostra um milagre. Sabe o que Jesus disse para eles? Vocês sabem acordar, abrir a janela, olhar para o céu e saber quando vai chover e quando não vai chover. Vocês sabem essas coisas, você conhece os sinais nos céus, você conhece os sinais do tempo, você sabe o outono, você sabe primavera, verão, inverno, vocês sabem se preparar para as estações, não sabem? Mas vocês não sabem discernir os sinais de Deus. Esse é o problema dessa geração. Eles acham que milagres é tudo que eles precisam. Não importa que tipo de vida eles levem. Não importa se eles ofendem o coração de Deus com o que fazem. Afinal de contas, está tudo relativo. É como você vê, é o ponto de vista que você adota. Então, cada um tem sua opinião. Temos que respeitar as opiniões. Você tem a sua opinião, eu respeito. Não é bem assim. Respeito não é coadunar com o errado. Respeito não é viver um evangelho folgado, sem direcionamento de Deus, achando que eu tenho que fazer o que é bonito para o público e o que atrai e mantém pessoas. Se fosse assim, Jesus não seria crucificado. Mas ele foi porque ele não se conformou àquela geração e àquele tempo. Tem um segundo ponto. Jesus foi enviado para estabelecer o conceito do céu na terra. Jesus não veio para ser igual. Talvez alguns de vocês, assim como eu, foi chamado por Deus e enviado a um lugar para ser diferente, para fazer a diferença. Mas se você veste o que eles vestem, ouve o que eles ouvem, assiste o que eles assistem, come o que eles comem, veste o que eles vestem, você vai ficar bem na fita com eles. Mas a mensagem que você trouxe está onde? Qual é a diferença? Para que você veio? Para que você foi enviado? Para ficar bem na fita? Para ser bem aceito? Para ser amado? Para não ser perseguido? Tem certeza que isso é a prioridade? Para ser educado, conformado? Você acha que Lutero foi conformado à realidade dele? Ou ele batalhou e deu tudo dele para que houvesse uma reforma? Você já parou para pensar que talvez Deus te levantou como um reformador na sua realidade? Isso não é ser melhor nem pior do que ninguém, nem ser revoltado, chateado e sem alegria. Não, é estar focado no ponto. E é isso que profetas de ofícios fazem. Fazem soar o alarme, mas as pessoas não querem o alarme. Elas querem o que sai bonito na foto. E é isso que está aqui em Mateus 16. Ah, Jesus nos dá um sinal. Aí Jesus diz: você sabe quando vai chover, não sabe? Sei. Você sabe quando vai fazer sol? Sei. Dá uma olhada na tábua das marés, porque amanhã eu vou para a praia. Você sabe dizer? Sei. Mas o que eu estou fazendo? O que Jesus está fazendo hoje? O que ele está pedindo hoje? O que eu fiz ontem que machucou o coração de Deus? Vocês sabem? Isso aí eu não sei. Por quê? Porque eu estou distraído, eu estou entretido. Eu estou com a galera. Eu estou fazendo o que todo mundo faz. Eles comem isso? Eu também como. Eles vestem isso? Eu também visto. Isso é da moda. Isso dá like. Eles só pregam sobre isso? Eu também vou pregar sobre isso. Eles aceitam isso como certo? Aceitam. Então vamos pregar isso. Vamos pegar leve. Isso é bom aos olhos dos homens, mas e de Deus? A palavra diz assim: e aprendam a discernir o que é bom a Deus. Aprendam a discernir o que é bom a Deus. E aqui, a gente vai seguindo aqui capítulo 16 de Mateus, e eu repito, está lá também no capítulo 9 de Lucas, e aí diz assim, quando foi chegando aqui na região da Cesareia, a partir do verso 13, Pedro bateu boca com Jesus. Por quê? Porque Jesus começou a cumprir o que ele diria lá na frente no verso 24. Você quer me seguir?
tome sua cruz, me siga. E aí Jesus começou a dizer assim, que era necessário que ele passasse por dores. Jesus começou a dizer, olha, por causa da minha mensagem eu vou ser preso, eu vou ser chicoteado, eu vou ser machucado, eu vou ser morto. E vocês, discípulos, estão comigo nessa? E aí Pedro, sabe o que ele fez? Pedro disse, não, Jesus, não vão fazer isso com o Senhor não, jamais isso vai acontecer com o Senhor. Sabe o que Jesus fez? Virou para Pedro e disse, Satanás, para trás de mim, porque você está de olho no que os homens fazem, você está de olho nos homens, você repete os homens, mas eu estou de olho em Deus, aquilo que Deus está fazendo. Jesus não brincou, Jesus identificou a ação de Satanás. Pedro não era Satanás, mas as palavras de Pedro refletiam o desejo satânico. E eu vou ser forte no que vou falar agora. Alguns crentes falam e agem repetindo aquilo que está no coração de Satanás e não no de Deus. Os frutos dizem sobre isso. E tudo que nós falamos é um reflexo do nosso coração. É um reflexo do que é urgente. Quando eu comecei essa live falando sobre o amor de Deus, eu estava te falando que o amor, psicologicamente explicado, antes de ser amor, ele é respeito, ele é admiração, ele é autoridade, até que se torne amor. Você não vai amar ninguém, ou você jamais amará alguém que você não respeite, que você não admire. Então, se a gente diz que ama a Deus, mas não admira o que Ele fez, e o que Ele fala, e o que Ele pede para nós, eu admiro o que Deus fez, eu admiro o que Deus fala, mas o que Ele pediu para você, você admira? Porque admirar é fazer, é repetir. E aí Pedro disse, não, Jesus, jamais o Senhor vai morrer, jamais vou deixar que te matem, ou que o Senhor seja crucificado, ou que o Senhor sofra essas coisas. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Eu vim aqui cumprir a vontade do Pai, os seus olhos estão nos olhos naquilo que o homem faz e o que o homem chama de importante, mas eu estou olhando para Deus. Estou resumindo para você o texto de Mateus 16, que começa ali a partir do verso 13, esse segundo momento, que vem o verso 21. Escute bem. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso te acontecerá. Verso 23, Jesus virou-se para Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Você faz o que os homens fazem, você faz o que o homem gosta, você entretém o homem, você é uma máquina de entretenimento para o homem, você é atraente ao homem. Mas eu não, eu penso nas coisas de Deus. Foi isso que Jesus estava dizendo. É por isso que eles vão me perseguir, vão me prender e vão me matar. E o que chamam de derrota, eu chamo de vitória. Verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, discipulado de Jesus Cristo. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Partilho hoje com vocês essa palavra com máxima responsabilidade profética. Jesus chamou Pedro de Satanás, porque Pedro queria, não foi maldade do coração de Pedro, mas Pedro via as coisas de forma natural. Pedro queria ficar bem na fita. Pedro queria proteger Jesus dos sofrimentos. E eu quero te falar, irmão, Evangelho é sofrimento. Muitas pessoas acham que pessoas que sofrem pelo Evangelho são falidas. E quem quer andar com falidos? Você que está me assistindo agora, você quer andar com um falido no mundo? Porque existem muitos falidos nesse mundo que são os mais ricos espiritualmente falando. Porque o que os torna ricos? Respeitar, o negar-se e o carregar a cruz. Nesse contexto, quem carregava a cruz sabia o quanto custava. Custava tudo. Mas a gente só quer a parte boa do Evangelho. A gente não quer pagar o preço. Uma geração que não quer viver a santidade. Uma geração que mistura tudo e chama tudo de bom e de normal. Uma geração que relativiza tudo e depois não sabe por que as coisas estão acontecendo. Por que as coisas estão acontecendo? Por que está tudo assim? Não, mas o dinheiro está na conta.
O trabalho tá legal. Tá tudo bem. Minha função na igreja tá feita. Tá tudo beleza. Sério? E no mundo espiritual, o que as pessoas estão recebendo das suas entregas a Deus? Quero lhe falar bem forte, não me refiro a dinheiro, nem ao seu dinheiro. Me refiro ao posicionamento às Escrituras. Mastiga um pouquinho Mateus 16. Eu não venho hoje aqui como um acusador. O acusador é Satanás. Eu venho aqui como um profeta de ofício. No meio do ofício. Para fazer soar o alarme. O que é santo, o que é profano. Não caia na besteira de achar que tudo é uma coisa só. Não caia na besteira de achar que existem estudos que justificam tudo isso. Porque o princípio do discipulado de Jesus está aqui, Mateus capítulo 16. Um dos capítulos mais importantes para o discipulado cristão. De todas as Escrituras. Essa não é a melhor mensagem, eu repito. Essa mensagem não dá seguidores, não dá likes, não dá engajamento. Mas é a mensagem do reino de Deus. Quem quiser seguir a Jesus vai ter que negar a si mesmo e carregar a sua própria cruz. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? Mas pastor, perder a salvação? Sim. Uma vez que eu ganhei a minha salvação, eu posso perder? Com certeza. O reino de Deus, o evangelho, ele funciona em cima de continuidade. Eu tenho dito isso. Quem me escuta, quem já participou de algum momento comigo, sabe que eu falo sempre sobre isso. Aceitou a Jesus, irmão? Continue aceitando. Arrependeu-se? Continue arrependido. Vive santidade? Continue aperfeiçoando a sua santidade. 2 Coríntios capítulo 7 nos fala muito interessantemente que o aperfeiçoamento de santidade se dá com temor. Aqueles que temem a Deus têm a sua santidade aperfeiçoada. Já parou para pensar que até para a santidade você precisa ser aperfeiçoado? Eu preciso aperfeiçoar o meu amor a Deus. Eu preciso aperfeiçoar o meu conhecimento de Deus. Eu preciso aperfeiçoar a minha santidade. 2 Coríntios capítulo 7, dá uma lida. Você vai ver qual é o pré-requisito para aperfeiçoar a santidade. Então, muitas pessoas perderam o temor a Deus. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo está em tudo. Ah, o Espírito Santo está aqui. Tá, o Espírito Santo está aqui, ele está aqui. Eu estou fazendo aqui uma bagunça. Estou curtindo tudo, estou curtindo todas e o Espírito está aqui. Não tá. Não tá, deixa eu te falar, não tá. Sabe por quê? Porque ele não se mistura com o que é carregado de impiedade. E impiedade é tudo que ofende, que fere o coração de Deus. Pastor, a alegria, ela ofende a Deus? A alegria em Deus não. Perceba que quando a Bíblia nos ensina, tudo que está em nós deve ser em relação a Deus. A minha alegria está em Deus. O meu socorro está em Deus. A minha sabedoria vem de Deus. Porque se a minha sabedoria vier só de mim mesmo, tem limite e vai machucar os outros. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela é perfeita. O livramento que vem de Deus é realmente livramento. A santidade que vem de Deus é o padrão de Deus. O amor que vem de Deus, esse é perfeito. A palavra que vem de Deus, por mais dura que seja, ela promove ensino e pelo menos te diz assim, pensa, colhe o que é bom. E eu quero te falar, irmãos, Deus está levantando sobre a terra profetas de ofício em todo lugar, em todos os lugares. Não são os mais relevantes, não são os que estão no alto da plataforma, geralmente. Já foram. Mas sabe o que aconteceu? Quando os profetas de ofício estavam, há anos atrás, na história da igreja, nas plataformas lá em cima, as pessoas começaram a seguir os profetas de ofício por causa dos milagres e por causa das profecias. Então Deus mudou isso. Nesse tempo, os profetas de ofício estão infiltrados em todas as comunidades. Deus está enviando para, aos pouquinhos, influenciar com o conceito da Bíblia, com o coração. E mais do que isso, não é com a palavra, não são palavras de homens, é com a vida. Profetas de ofício pagam o preço. Mas Jesus pagou tudo na cruz, pagou. Eu acho que é por isso que Paulo diz assim, me alegro, pois, no que eu, Paulo, padeço por vós, igreja, para que vocês entendam tudo que Deus fez e está fazendo. Alegro-me, pois, no que padeço por vós, e na minha carne eu cumpro o resto das aflições pelo seu corpo, pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Está em Romanos escrito isso. Então, há um preço a ser pago. Há um preço
que aqueles que abraçaram Mateus 16, 24 estão dispostos. Se você quer me seguir, diz o Senhor Jesus em seu discipulado com seus 12, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e entenda que evangelho é morte, é renúncia e que é prosperidade. Prosperar no conhecimento de Deus, prosperar na prática do que Jesus praticou e respeitar a sã doutrina. Respeite o Espírito de Deus. Respeite o Espírito que está dentro de você. Não apagueis o Espírito. Não misture Deus com o que é profano. Não ache que Deus é um pai bonzinho que não liga para nada. Não pense que Deus é o que você acha que Ele é. Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. Não adianta ler a Bíblia como um bom livro de leituras. A Bíblia não é um livro de estudo teológico para debates que elevam homens sábios. Não estude a Bíblia para debater a Bíblia e mostrar que você sabe mais. Leia a Bíblia, estude a Bíblia porque é necessário, para que você tenha conhecimento de Deus. E o conhecimento verdadeiro de Deus sempre vai te levar a buscar praticar. Não adianta a ortodoxia. Crer no que é certo é ser ortodoxo. Importa também a ortopraxia. Praticar o conhecimento correto. Que essas palavras encontrem pouso no seu coração. Que você seja um arauto dessa verdade. Hoje, eu venho aqui como servo de Deus, ferido de amor por Deus, ferido pela palavra de Deus. E carregado de um senso de urgência, de um posicionamento da igreja, para que Satanás não tenha vantagem sobre vós. O apóstolo Paulo, eu finalizo com essas palavras. O apóstolo Paulo certa vez disse: gente, me perdoe. O apóstolo Paulo: gente, me perdoe. Não me tenha por ignorante, grosseiro, ou não acho que as minhas palavras são duras. É porque eu me preocupo com vocês. Eu prometi a Cristo entregar a Ele uma noiva pura, santa, simples. E o meu medo é que essa noiva que eu prometi entregar e preparar para Cristo, ela se misture com as coisas desse mundo. Ela se deixe seduzir com aquilo que é sofisma, parece verdade, mas não é verdade. A igreja, meus queridos, não está aqui para se divertir. A igreja não está aqui para ter tudo de melhor. As pessoas confundem. A gente pega o texto lá de trás que diz assim: Deus vai te dar o melhor dessa terra. Amém, eu creio. Mas se Ele não te der o melhor dessa terra, você deixa de ser crente? Você sabe o quanto é vergonhoso não ser o que todo mundo é e não ter o que todo mundo tem? Você sabe o quão difícil é caminhar nessa terra dessa forma? Eu sei que você sabe, porque você também é um cristão. Não é para um grupo exclusivo de pessoas. Não é para pessoas como eu, que sou profeta de ofício. A sua chamada talvez seja outra. E eu finalizo dizendo: não tenha medo dos falsos profetas. Porque falsos profetas, você identifica rápido, sabe por quê? Porque ele profetiza uma coisa hoje e amanhã não se cumpre. Então você sabe que ele é um falso profeta. Agora, o desafio é não ser pego pelos falsos mestres, como a Bíblia diz. Porque falsos mestres misturam conceitos, passa pelo crivo do que ele gosta, quer e acredita. E a gente recebe isso, e isso muda o padrão do nosso pensamento e muda a nossa vida. E isso sim é perigoso. Então eu vou te falar: olha, ora, jejua, busca o coração de Deus, pratica o que está escrito na Bíblia. Você nunca vai ser pego por um falso profeta. Mas muito cuidado com os falsos mestres, porque quando a Bíblia nos alerta a ter cuidado com os falsos profetas, ele não fala só sobre falsos profetas não, ele fala sobre falsos mestres. Muito cuidado. E não se esqueçam, Mateus 16, 24. Se você quer ser discípulo de Jesus, toma sua cruz, abre mão de tudo, segue a Ele. Para de querer ter os olhos nas coisas desse mundo e tem os olhos nas coisas de Deus. O seu padrão, o seu parâmetro, o que você quer para você, o que realmente importa e é excelente,
tem padrão de céu e não de terra. A terra tem um prazo de validade curtíssimo. As coisas da terra têm um prazo de validade muito curto, mas as coisas do céu são eternas. E Deus quer colocar a eternidade dentro de nós antes que nós sejamos partícipes com ela de fato. Amém? O Senhor te abençoe. Que essas palavras encontrem pouso no seu coração. Envie essa palavra para o máximo de pessoas que você conseguir, porque o nosso objetivo é abençoar vidas e levá-las ao conhecimento de Deus, alertando o que Deus está fazendo hoje.